E o mercado da bola do Flamengo segue a todo vapor. Hoje, o assunto é diferente. Hoje a gente não vai falar das possíveis chegadas no rubro-negro. Estamos aqui para falar de uma situação que envolve um dos atuais ídolos do torcedor rubro-negro, um dos jogadores mais importantes do atual elenco, campeão da Copa Libertadores, titular absoluto do time, um dos jogadores mais queridos da torcida. Sem muito mistério, você já deve ter visto aí no título que estamos falando do Éric Pulgar, volante chileno que está desde 2022 no Flamengo, tem contrato até o final da próxima temporada, mas que recentemente foi sondado pelo Mônaco, o time do Felipe Luiz, que foi seu treinador do Flamengo. Já tem ali um princípio de bastantes rumores, a princípio de uma possível investida do Mônaco no Éric Pulgar, e recentemente nós vimos que o jogador recusou a primeira proposta do Flamengo de renovação de contrato. A gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre essa situação e o que está pegando pro Éric Pulgar a princípio dizer não pro Flamengo. Será que de fato é o fim do Éric Pulgar no clube? Será que ele vai ser negociado nessa janela? Será que ele fica pro próximo ano? Será que o Mônaco vai de fato chegando e tirar o Éric Pulgar do Flamengo? Rapaziada, é o seguinte, vamos aqui para a notícia do Jornal Dia, em que eles falam o seguinte. Aqui é a notícia sobre a proposta do Flamengo de renovação de contrato, em que o próprio jornal fala: Flamengo tenta segurar o Pulgar e oferece renovação. O Pulgar tem 32 anos, contrato até o final da próxima temporada. Com o Mônaco de olho, o Flamengo ofereceu uma renovação de contrato para manter o volante Éric Pulgar, de 32 anos. De acordo com informações do portal GE, na Globo Esporte, as partes estão em negociação e o desejo do chileno é seguir no rubro-negro. O clube carioca ofereceu uma ampliação contratual até o fim de 2028, ou seja, mais um ano de contrato. No momento, o chileno tem vínculo até o fim do ano que vem. Os valores não agradaram Pulgar, que fez uma contraproposta que será avaliada no Flamengo. Pulgar aceitaria permanecer no Flamengo, mesmo ganhando menos que receberia em outros mercados. Porém, é necessário um acordo. A multa rescisória do chileno é considerada baixa e protege pouco o rubro-negro. Atualmente o valor de 4 milhões de dólares. Ou seja, se alguém pagar 20 milhões e meio de reais, tira o Pulgar do Flamengo. Isso daqui é surreal. O desejo do Mônaco tem a ver com o Felipe Luiz, atual treinador do clube francês. Ele e Éric Pulgar trabalharam juntos no Flamengo de setembro de 2024 até março de 2026. Foi um período bastante vitorioso com uma Libertadores, um Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa Rei e Campeonato Carioca. Ou seja, estamos falando aqui que o Flamengo a princípio começou a se coçar, né? Porque o Felipe Luiz é muito fã do Pulgar, quer levar o jogador para lá, e o Flamengo sente que poderia haver uma investida que pouco traria retorno financeiro para o clube. Afinal de contas, 20 milhões de reais, 4 milhões de dólares, não é nada pro Flamengo hoje, tá? Isso aqui é um valor irrisório. É um valor que um jogador das categorias de base que nunca pisou no profissional poderia custar, né? E aí o Flamengo fez essa proposta. A princípio o Pulgar não gostou. Pelo que deu a entender, essa proposta veio com uma queda no salário dele, seria isso? E o Pulgar até aceitaria receber menos, fez uma contraproposta, enfim, cara, uma situação um tanto quanto estranha, tá? E aqui a gente vai pro Portal Terra, que também está falando a mesma coisa. Entenda por que o Éric Pulgar disse não à primeira oferta do Flamengo. Aqui a gente já consegue ver que pelo tom do Portal Terra, tudo indica que haverão umas propostas, né? Até porque se o Flamengo desistisse nessa primeira, aí é jogar a toalha cedo demais. A renovação de Éric Pulgar com o Flamengo ganhou um novo impasse. O volante chileno recusou a primeira proposta da diretoria e apresentou outra proposta, foi o que a gente acabou de ler. Apesar da divergência, o jogador quer seguir permanecendo no Flamengo. A agência RTI Sport apurou que o Flamengo ofereceu uma extensão até dezembro de 28, além de um reajuste salarial alinhado com a política financeira do clube. Porém, os valores ficaram abaixo da expectativa do staff do volante. Atualmente, o Pulgar, que também é jogador da seleção chilena, recebe cerca de 1 milhão e 100 mil por mês. Entende que seus vencimentos não acompanham a importância. E concordo, tá? Concordo. O Pulgar foi titular do Flamengo, campeão da Libertadores, titular absoluto da temporada e, convenhamos, né? Apesar de ser um baita salário, dentro da realidade dos jogadores do Flamengo, é um salário até relativamente baixo devido à importância do jogador. E até em cima disso, do Éric Pulgar, eu vou trazer aqui para vocês alguns dados que só reforçam a importância dele no Flamengo. Por exemplo, o Pulgar, ele de julho de 2022 até agora, ele já tem 159 partidas pelo Flamengo. 5 gols. É um volante, né? Enfim, ele não é um fazedor de gols. Mas como vocês podem ver, o Pulgar ele tem 5 temporadas jogando no Flamengo. Na primeira, em 22, ele chega na metade do ano, faz apenas 10 partidas. Ele até demora a engrenar no Flamengo, porque no primeiro momento ele demorou a entrar no time. Em 23, ele faz 42 jogos com 2 gols e 5 assistências. Em números é a melhor temporada dele. Em 2024 ele joga até mais, 47 partidas. E eu falo que aqui foi a temporada da afirmação do Pulgar. Nenhum gol, mais 4 assistências. E sempre jogando bem, sempre mantendo um bom nível.
Em 2025, já titular absoluto, enfim, ídolo da torcida, 40 jogos, 1 gol, nenhuma assistência. E nessa temporada ele tem até sofrido com questão física, tem 20 jogos e 2 gols. No Campeonato Brasileiro, né, na Série A, ele tem 11 partidas, começou jogando 10, ou seja, quando ele tá saudável, quando ele pode estar em campo, ele é titular absoluto. 1 gol, nenhuma assistência. Tá perto de bater 900 minutos, né, 868. Tá com uma nota relativamente baixa, tá 6.9, mas isso daqui deve se regularizar com o tempo, porque o Pulgar vai jogar mais agora, tem voltado de problemas físicos, tem começado a jogar pra valer. 5 cartões amarelos e 1 vermelho, porque é o Eric Pulgar, né? Se não tiver um cartão vermelho aí, meus amigos, é loucura. Mas é um jogador que a torcida gosta bastante, um jogador que demonstra sempre muita raça em campo, é um jogador que o torcedor se identifica. Eu costumo falar que o Eric Pulgar, ele carrega com ele o DNA do torcedor do Flamengo. Que é o quê? O torcedor do Flamengo, ele nem sempre vai querer ver os melhores jogadores, aquele cara que vai dar um elástico, que vai dar caneta. É bonito de ver, que o torcedor ama. Mas o torcedor do Flamengo talvez se identifique mais com o cara que vai dar o carrinho, com o cara que vai chegar mais duro, que vai dar um desarme, vai vibrar pra torcida, vai virar pra torcida assim, vai gritar, que vai subir, vai deixar o braço se for preciso pra ganhar a bola. E o Eric Pulgar é esse jogador. O Eric Pulgar não alivia pra ninguém. Se ele vai na dividida, ele vai pra ganhar mesmo. E muitas das vezes ele toma amarelo, toma vermelho por conta disso. Vontade não é o que falta no Eric Pulgar. Então é um jogador que a torcida se vê como um cara que representa de fato a nação rubro-negra, e é um jogador que sempre entrega, tá? Ele tem um passe acima da média, é um jogador muito talentoso, é um jogador que ele é versátil, ele joga como um volante, mas com a bola no pé ele é um meia. Ele é um jogador que consegue de fato entregar muito ao Flamengo. Não à toa, tá desde 2022 no clube. É um jogador que desde que entrou pro time titular não saiu mais. Todos os treinadores que passam no Flamengo utilizam o Pulgar. Tem o chute de fora da área, tem a bola aérea, tem um passe curto, passe longo, marcação. O Eric Pulgar é sensacional. E aí, meus amigos, só pra gente encerrar, é o seguinte, aqui a gente agora tá no GE, que é a matéria que foi a pauta do dia do Flamengo, né? Indicado por Felipe Luiz, o Pulgar entra na mira do Mônaco. Entenda a situação do volante no Flamengo. Eu vou tentar evitar aqui de ler os trechos que são parecidos, né, com as outras matérias, mas aqui a gente tem um acréscimo da entrada do Mônaco. O Mônaco entrou na briga por Eric Pulgar. Nos bastidores, o clube francês procurou o staff do jogador nos últimos dias a pedido de Felipe Luiz. O técnico brasileiro que acabou de assumir o time europeu, treinou o volante, etc e tal, que tem a multa dos 20 milhões que a gente já sabe. O interesse do Mônaco foi divulgado pelo jornal AS do Chile, confirmado pelo GE. Mas a reportagem apurou que apesar da Europa ser um mercado mais atrativo, o cenário é complexo. Porque nós sabemos, né? Já foi dito antes, o Pulgar quer seguir no Flamengo. Primeiro porque os franceses só podem ter 4 jogadores extracomunitários, jogadores que não são da Europa, que são o brasileiro Wanderson, o americano Balogun e o japonês Minamino. Eles só podem ter mais um, que esse seria o Eric Pulgar. E segundo, pelo lado financeiro, o Pulgar já foi procurado antes por clube dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, onde se paga melhor. Inclusive, um time saudita já chegou a um acordo salarial com o chileno e debate agora o pagamento da multa rescisória. Ou seja, a gente pode ter aqui essa multa dos 20 milhões sendo pagas aí pelo mercado saudita, que para eles é dinheiro de nada, tá? Os clubes interessados não fizeram contato com o Flamengo porque não precisam abrir negociação. Basta um deles entrar em acordo com o jogador e notificar a diretoria rubro-negra que pagará a multa. Procedimento igual que aconteceu com o Zenit na contratação do Gerson. Ou seja, isso daqui, meus amigos, coloca o Flamengo de mãos atadas. E aqui vai uma crítica ao José Boto. Por que você deixou chegar a esse estágio? Por que isso não foi visto já em janeiro, no começo do ano? Flamengo atual campeão brasileiro, campeão da Libertadores, tudo muito bonito. Vai correr agora? Que na metade do ano o Felipe Luiz pede o Pulgar no Mônaco, a Arábia Saudita já entra em acordo com o jogador de salário, aí já vem outros times querendo pagar a multa rescisória, porque isso não foi visto em janeiro. Mas enfim, tá aí as informações para vocês. O Eric Pulgar, como falaram, tem a multa rescisória em 4 milhões de euros, é um jogador já gabaritado no mercado internacional, passagens pelo Galatasaray, Fiorentina, Bolonha, futebol sul-americano aqui no Flamengo nem se fala o que esse cara já fez. Seleção chilena, anos aí de seleção. É um jogador que gosta de jogo grande, tá? Ele chega no time, ele vai jogar. Não à toa, o Mônaco pode contratá-lo. Felipe Luiz sabe do potencial dele, sabe o quanto ele agrega. Foi em dado momento o melhor jogador do Flamengo em campo, tá? Na temporada passada. Era o jogador mais regular, o jogador que a torcida, como eu disse, mais gostava. E perder o Pulgar certamente seria um baque muito grande, porque apesar do elenco do Flamengo ser bem volumoso, bem rico em opções técnicas, talvez a alternativa ele seria o Everton Araújo, o garoto da base, de 23 anos. Que o José Boto já andou falando que já está se aproximando da idade de se negociar para o futebol europeu. Ou seja, nem o próprio Everton Araújo tem uma permanência garantida no Flamengo, pelo menos a longo prazo. E aí quem seria? O Jorginho já tem uma certa idade. De La Cruz não é nem primeiro volante. E ainda que fosse, não tem saúde para ser o titular absoluto do time. Tá sempre machucando, se poupando do gramado sintético.
Então o Flamengo certamente teria que agir no mercado. E como o clube está concentrando suas forças em trazer Almada, Luiz Henrique, teria que haver essa terceira via buscando um novo volante. E aí qual seria? Quem seria esse primeiro volante que o Flamengo buscaria no mercado? O Arthur do Grêmio? Há muito tempo não joga bola. Vai buscar em qualquer outra equipe do futebol brasileiro? Vai ter que tirar um dinheiro do bolso a mais para recompor. E qual deles chegaria no nível que o Pulgar jogou no Flamengo? Então, assim, a gente tá falando aqui do jogador titular do Flamengo campeão brasileiro, titular do Flamengo campeão da Libertadores. Não é uma fácil reposição, tá? O Flamengo pode perder o Pulgar por muito pouco. E esses valores aqui deixam qualquer time lambendo os beijos, porque você paga só 4 milhões de dólares. Eu repito, 4 milhões de dólares hoje é o valor de um jogador que nunca nem pisou no profissional. É um jogador da base aí que qualquer time pode pegar um ponta qualquer aí, por 4 milhões. E o Pulgar, titular do Flamengo, maduro, experiente, jogador testado, gosta de jogo grande, pode sair por 20 milhões de reais. Valor esse que, pô, talvez não seja nenhuma folha mensal de salário do Flamengo, né? Mas enfim, fica aí a informação para vocês. Aproveito e pergunto: vocês são a favor da venda do Pulgar? Ou vocês acham que o Flamengo deve, de fato, correr com essa renovação, afastar qualquer interesse e manter o Pulgar por pelo menos mais 2 anos aí, 3 anos, quem sabe, né? O que vocês acham? Vocês são a favor da permanência do Pulgar? E, rapaziada, só pra gente encerrar o vídeo aqui, tá? Vou pedir sua ajuda, deem like no vídeo, se inscreva no meu canal. Eu sou o Gabriel, seu Papo Boleiro. Todo dia trago assunto de futebol aqui pra falar com vocês a respeito do nosso Mengão. Então, saudações rubro-negras, até a próxima, valeu, tamo junto.